A decisão de ontem do Fed em não cortar os juros agora em janeiro, ele é bem simbólico. Essa não ação acaba sendo muito mais significativo do que a gente imagina. Desde 2022 você tinha aquele ciclo que era do crescimento mais rápido, a subida mais rápida de juros da história para poder controlar a inflação no momento de pandemia, tudo era inédito e agora seria o momento de dar esse alívio do aperto financeiro, do aperto monetário, entre aspas, com juros altos. Né? Quem acompanha esse podcast sabe que QT, né, o Quantitative Tightening, não tem nada a ver com aperto, pelo contrário. E você vê mercados literalmente todos subindo nesse exato momento. Então, o que eu quero passar aqui é um pouquinho da análise da decisão, inclusive com alguns comentários aqui feitos pelo Jeff Snyder ontem, com os quais eu concordo plenamente, porque mostra uma certa confusão que, na verdade, já era previsível se você acompanha como, de fato, os juros funcionam. E é muito mais uma entidade reativa, que é o Federal Reserve, do que uma entidade proativa, né? O forward guidance, ou seja, eles ditarem o que acontece com o resto da curva, o que vai acontecer com o mercado, realmente não é assim que ocorre. O mercado tem uma reação independente do Fed, e o Fed meio que tenta acompanhar junto de uma forma reativa para dar a impressão da inversão da causa e efeito que a gente gostaria de ter. Então é muito mais narrativa e expectativas do que outra coisa. Então, o Fed, obviamente, decidiu não cortar os juros em janeiro, dando ali uma impressão de que, agora eu estou mais atento em relação ao que vai acontecer com a inflação, porque antes eles tinham a palavra progresso, eles mencionavam a palavra progresso no discurso em direção à meta de inflação de 2%, e essa palavra foi cortada do discurso. Então, para você ter ideia, o mercado chega à insanidade de pegar o texto inicial, colocar ali no chat GPT para ver quais foram as palavras que mudaram para aí tentar definir o que vai fazer. Querendo ou não, é assim que funciona, né? Então, mesmo que não seja completamente irrelevante o que o Fed vai fazer ou deixar de fazer, o mercado age dessa forma, fazendo com que seja importante o que o Fed vai fazer. Percebe o problema? Então, você sempre precisa tentar se colocar na mente do que o Fed está pensando para poder ver o que o mercado está fazendo, para aí sim você poder tomar as suas próximas decisões. Então agora a preocupação já não é mais... antigamente a preocupação era a inflação, depois que viu que estava indo, entre aspas, né, progredindo para a meta de 2%, aí passou a dar o foco no desemprego. Agora o desemprego já não é mais tanto assim o problema se você não tem a inflação de fato indo para aqueles 2%, né? O sticky inflation, a expectativa que a curva de juros já vem falando há muito tempo, faz com que o Fed não consiga, ou pelo menos ache que ele não consiga continuar a fazer nenhum corte, como se cortes fossem fazer algum tipo de efeito estimulativo na economia. Essa que é a grande confusão, né? Para quem acompanha esse podcast já sabe bem disso. Agora, o mais interessante é que, mesmo já sabendo mais ou menos o que o Fed ia fazer, né? Você vê ali os mercados de aposta como o Polymarket e o Cauchy, ele já previu que não ia acontecer absolutamente nada, mas mesmo assim os mercados reagiram um pouco negativamente, mas logo depois tudo se estabiliza. Muitos até gostam de fazer trades nesse dia, né? O mais interessante é se você acompanha o mercado de ações americano, inclusive o próprio Bitcoin, é exatamente o que eu já esperava. Você chega ali perto das 2 horas da tarde, né, no horário no Eastern Time aqui nos Estados Unidos, e aí você já tem aquele grande movimento. Então teve aquela queda gigantesca, depois a subida gigantesca, literalmente volatilidade. E o mercado ele age exatamente assim. Só que tudo volta, entre aspas, ao normal, a bolsa continua subindo e é aí que nós temos o nosso milkshake do dólar, que mostra, praticamente corrobora, que o Fed ele é muito mais periférico nesse sistema do que o centro do sistema solar, né? Se você for comparar dessa forma, né? Quem acompanha os vídeos de domingo. Então, você acaba ficando naquela de... Eu finjo que eu acredito no seu poder e você finge que está fazendo algum tipo de
de mecânica monetária que vai de fato resolver alguma coisa na economia, seja estimular ou não estimular. Afinal de contas, nem precisaria de estímulo, afinal de contas, nós temos uma liquidez gigantesca que está indo para as bolsas americanas. O SP500 continua subindo, apesar de toda aquela questão da Nvidia, mas não chega nem perto de uma correção drástica. Só que agora você também tem outros que estão na jogada, que é o ouro batendo ali a sua máxima histórica, quase passou dos 2.800 dólares por onça, e você também tem o Bitcoin, que é um excelente indicador, que eu já falei em outros capítulos, de liquidez, passando dos 105.500 dólares por Bitcoin, e você também tem o DXY beirando os 108. Então, olha que insanidade. Inclusive, foi interessante, porque na hora que eu ia gravar esse podcast, o Brand Johnson solta um tweet falando assim: o mercado de ações americano nas máximas históricas, o ouro nas máximas históricas, os bonds começando a cair cada vez mais, ou seja, os juros subindo. E tudo isso à medida que o DXY continua a subir. Se alguém tivesse avisado isso antes, né, meio que dando um tapinha nas costas dele mesmo ali, né, para dizer que, obviamente, isso é literalmente a definição do milkshake do dólar. Fica muito difícil você negar um pouco dos efeitos desse dólar wrecking ball, ou seja, isso mostra claramente que o milkshake está sendo sugado nesse exato momento para os Estados Unidos novamente, indo para todos esses mercados ao mesmo tempo. Mas, é claro, tudo isso sugere uma correção no futuro, só que o timing é impossível de prever. Então é essa que é a grande questão. O objetivo não é você tentar adivinhar exatamente quando um crash ou uma correção vai ocorrer, apesar de vários já estarem falando sobre esse assunto, né? O Darius Dale, que eu já falei em 2 capítulos atrás, que cravou praticamente o bull market nos últimos 2 anos, quando muitos, inclusive eu, tinha um base case de que teríamos uma recessão vindo mais cedo do que mais tarde. Ele cravou isso e agora é a primeira vez que ele está bastante cauteloso. Então vamos dar uma olhada, obviamente, mas esses são sintomas quando você vê tudo, absolutamente tudo subindo ao mesmo tempo, exceto o preço dos bonds, né, mas os seus juros subindo também, você percebe uma preocupação em relação a algo que não sabemos exatamente. Você sempre precisa avaliar, né, os sintomas em volta do buraco negro, que é o sistema euro-dólar, para poder justamente se pautar. Mas, realmente, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e quem acaba sofrendo com isso sempre são os países periféricos ao redor do mundo que necessitam dos dólares para pagarem suas dívidas. Ou seja, DXY ficando mais caro dá uma pressão para outros países também. Nesse exato momento, especificamente o Brasil, teve um pouquinho de alívio em relação, né, àqueles 6,30 que estavam lá. Agora o dólar voltou a incomodar um pouquinho mais, mas o mais engraçado é você meio que se contentar com um dólar a 5,90 achando que ele está baixo simplesmente porque ele não está mais 6,30. Essa que é a parte mais interessante. Tudo é questão de psicologia, né? Você coloca o bode dentro da sala, a sua vida fica muito pior do que antes, mas assim que você tira o bode, a sua vida volta a ficar bem melhor. Então tudo é questão de contexto e também de relatividade, né, em relação às coisas, quando você compara o que era antes com o que era agora. Então vai ser importante os passos a partir de agora, principalmente com a nova pressão política do Trump, que declara fortemente que o Jerome Powell precisa cortar os juros, como se esse corte de juros fosse de fato estopim para criar algum tipo de estímulo, mas afinal, que estímulo você quer colocar, sendo que o crédito ele está abundante, mas ele está voltado para coisas que são a sua própria defesa. Então, mesmo que você estimule o crédito em bancos, ele não está indo para pessoas de carne e osso, né, como eu e você, empresas reais, restaurantes italianos, né, que eu sempre brinco com esse exemplo, negócios na economia real. Os bancos literalmente estão vendo novas formas de manter os carry trades acontecendo, se proteger, comprar colateral, né? Nunca se viu, já falei em capítulos passados, a quantidade de colateral que os bancos estão comprando está sendo simplesmente gigantesca e nesse exato momento, né, com a expectativa dos juros
de longo prazo, pelo menos a ponta longa da curva, mostrando que se espera, tem uma expectativa de inflação cada vez maior no futuro, vai criar aí também vai literalmente exponencializar esse milkshake do dólar. Literalmente, nós estamos nesse exato momento no desenrolar, mas também na condição perfeita do dollar wrecking ball, né? Que é a força do dólar destruindo o resto do mundo. Só que, vamos dar uma olhada, eu daria uma olhada no DXY, né, que eu ainda estou achando até um pouco baixo em relação ao que está acontecendo nesse exato momento, então vai ser interessante ver aí as próximas semanas, mas é claro, nada vai de forma linear, tudo acaba tendo ciclos e correções são extremamente prováveis, né, de acontecer, e quanto mais o tempo passa, mais uma correção é devida e mais volátil ela pode ser, por isso que se vê bastante, né, principalmente nas análises de quem tem noção dessa parte da teoria, né, do sistema euro-dólar em si, de que a probabilidade de ter um ano bem mais volátil acaba aumentando e, por enquanto, nós estamos sendo muito bem servidos nessa volatilidade, porque é exatamente o que está acontecendo.